Olá, gente. Meu nome é Marcelo Pereira, eu sou professor de pneumo e UTI e a gente vai fazer junto esse módulo de cardiorrespiratória e terapia intensiva. Tá? Antes disso, eu queria fazer algumas considerações iniciais, principalmente para o pessoal que vem aí estudando para concurso ou quem pretende, né, começar a partir de agora a estudar para concurso. Falar o seguinte: fazer uma boa prova hoje em dia não depende só do conhecimento. Para você fazer uma boa prova, você depende basicamente de três coisas. Você depende do conhecimento, você depende da compreensão, que também pode ser entendida como atenção, e você depende da percepção. Então, esses três fatores, conhecimento, compreensão e percepção, são fundamentais para você realizar uma boa prova. Tá? O conhecimento é aquilo que a gente adquire em sala de aula, é aquilo que a gente vai adquirir agora através da internet, quer dizer, ampliar o nosso horizonte, né, de informações. E isso é um dos três fatores importantes para a realização de uma boa prova. O outro fator é a compreensão. O que é a compreensão? Gente, a compreensão é você saber, conseguir perceber, e nem sempre isso é fácil, conseguir perceber exatamente o que está sendo pedido na questão. Aqui nas aulas presenciais do CPCOM, com alguma frequência, a gente encontra alunos que realizam provas no transcorrer do módulo. Meu módulo aqui ele dura em média 2 meses. Então acontece com alguma frequência do aluno realizar provas e depois voltar na aula seguinte para discutir as questões da prova, enfim. Então, eu vejo com muita frequência que o aluno às vezes errou 2, às vezes 3 questões, só pelo fato de não ter entendido exatamente o que o autor da prova quis dizer. Então, a compreensão é muito importante. E, às vezes, isso te faz perder 2, 3 questões, às vezes 4 questões. Mas são só 4 questões. Caramba! Numa prova de 40 questões, e a maioria das provas tem entre 40 e 50 questões, numa prova de 40 questões, 4 questões na verdade, 10% da prova. É o determinante entre você entrar e não entrar naquele concurso. Então, a gente não pode se dar ao luxo de perder uma questão sequer por conta de falta de compreensão. Tá? A percepção é outro fator importante na realização de uma boa prova. O que é percepção? A percepção é você ter aquela sacada, notar que algumas palavras, que algumas expressões se repetiram em 2, 3, 4 questões. Toda a prova, isso vale para a minha área, isso vale para a área de trauma, para a área de neuro, toda prova vai ter lá 2, 3 questões, onde a gente vai ver palavras repetidas, expressões repetidas, e às vezes essas repetições nos ajudam a acertar questões que de início a gente imagina que não sabe, tá? Então essa sacada, essa percepção também é importante na realização de uma boa prova, tá? Eu costumo sugerir aos alunos que leve 2 canetas para a prova, 2 canetas de 2 cores diferentes. O vermelho, por exemplo, você pode usar para sublinhar na prova, sublinhar palavras que se repetem. Pode ter certeza, a gente vai ter 2 ou mais questões onde a gente vai encontrar palavras ou expressões que se repetem. E naquele estresse da prova, onde a gente não está habituado, né, a controlar o tempo, a gente fica preocupado com o tempo, fica nervoso mesmo. Toda prova, por mais experiente que o aluno seja, o nível de estresse é sempre elevado. Então, a gente deixa de perceber determinadas coisinhas, expressões, e enfim, que vai nos ajudar a acertar questões. Deixa eu explicar aqui, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou passar rapidamente 5 questões para vocês perceberem como a coisa funciona. Questão 1, vocês podem repetir, tá? Com calma em casa. Isso
certamente está no computador, então vocês vão poder parar aqui e a gente vai passar com um pouco mais de rapidez para não perder tempo. Questão 1 é uma questão da prova de Duque de Caxias, aqui do Rio de Janeiro, de 2007. Um paciente sedentário treinado com exercício aeróbico submáximo apresenta no volume sistólico máximo e na frequência cardíaca as seguintes alterações, respectivamente. Primeira coisa, a gente tem que entender o que o cara está querendo. Olha o que o autor falou. Um paciente sedentário, treinado com exercício aeróbico submáximo, apresenta no volume sistólico e na frequência cardíaca as seguintes alterações. Então, quem é esse paciente? Ele é sedentário ou ele é um indivíduo já treinado? Ou esse treinado com exercício aeróbico apenas significa que um paciente sedentário, durante a atividade física, durante o trabalho fisioterapêutico, né? Um paciente sedentário treinado com exercício aeróbico, quer dizer, ele é um sedentário e durante a atividade física ele apresenta essas alterações. Então a compreensão do que o autor deseja é fundamental para a gente acertar a questão, tá? Nesse caso aqui, um paciente sedentário treinado com exercício aeróbico submáximo, ou seja, ele, na verdade, é um paciente já treinado. Ele deixou de ser sedentário. Mas olha o que o autor coloca, um paciente sedentário. Então, a gente se fixa nessa expressão. E a gente traz para a observação das respostas a ideia de que esse paciente é sedentário, quando ele não é mais sedentário. Ele já foi treinado, já saiu da condição de sedentário, e isso vai mudar completamente a resposta. Então, alguém que era, na verdade, sedentário e que agora é treinado, tem um condicionamento físico aperfeiçoado pelo treinamento, ele vai apresentar no volume sistólico máximo e na frequência cardíaca, respectivamente, aumento do volume sistólico máximo e diminuição na frequência cardíaca. A opção da prova era a letra D. Se você imaginar que ele é sedentário, a resposta seria outra, mudaria. A gente teria aqui diminuição e aumento da frequência cardíaca. Então, a compreensão do que está proposto na questão é fundamental para você acertar a questão. Eu costumo dizer para os alunos que 50% do acerto de uma questão se deve a uma boa compreensão do enunciado, do que está sendo pedido, tá? Vamos ver outros exemplos aqui. Vou colocar na sequência para vocês 5 questões para vocês observarem com cuidado. Aqui nas aulas presenciais, a gente conta com basicamente 3 grupos de alunos, né? São os indivíduos que atuam na área de fisioterapia respiratória, portanto, são alunos que já têm um grau de conhecimento de médio a elevado. A gente tem pessoas que não atuam na área de respiratória, mas que estudam com alguma frequência. E a gente tem o terceiro grupo, que são pessoas que não têm a menor relação com a área de respiratória. São colegas, são fisioterapeutas que se formaram e passaram a atuar na área de traumato, de neuro, de pilates, enfim, a parte desportiva, e se mantém afastado da fisioterapia respiratória um bom tempo. E o nível de conhecimento, né, é pequeno. Então, a gente tem esses 3 grupos, tá? Em casa, certamente, a gente vai contar com esses 3 perfis de aluno, né? Então, para quem não é da área de respiratória, ou para quem não é, mas que eventualmente lê sobre respiratória, essas 5 questões talvez tragam um grau de dificuldade importante. Mas eu vou chamar a atenção de algumas coisas. Tribunal de Justiça de Pernambuco é uma questão desse ano, prova desse ano. O alvéolo pulmonar apresenta estrutura
E aí vem as opções, né? Esférica, esférica, oval, oval, sinoidal. Vem o tamanho do alvéolo e a área que representa a estrutura alveolar como um todo. Segunda questão fala do teste de tolerância à ventilação espontânea. O teste de tolerância à ventilação espontânea é utilizado para avaliação pré-extubação. Em geral, quando o aluno não é da área de respiratória, que ele vê algo relacionado à UTI, a ventilação mecânica, a ventilação não invasiva, a extubação, ele já torce o nariz. E na prova funciona desse jeito. Quando o aluno se depara com uma questão dessa, normalmente ele, de cara, ele já põe na cabeça que não é possível acertar aquela questão. Em geral, ele abandona a questão e vai para as seguintes, para as questões que normalmente ele tem mais facilidade e sabe que vai acertar. Então, para esse aluno, essa questão é uma questão perdida. Vamos seguir. Após a extubação, 2 recursos mostram-se eficazes para reduzir a taxa de retorno ao ventilador mecânico: as técnicas desobstrutivas e as técnicas reexpansivas. A que representa a técnica reexpansiva é a ou o, e aí vem as opções: drenagem autogênica, ciclo ativo da respiração, inspiração fracionada e aceleração do fluxo respiratório. Essa questão é outra questão típica que é abandonada pelos colegas que não são da área de cardiorrespiratória ou que não têm muita intimidade com a matéria. O cara se depara com uma questão dessa e, caramba, essa eu não sei, vou passar adiante. Aqui vem uma questão aí sim um pouco mais complexa, né? Que fala a respeito dos cálculos de resistência e da complacência do sistema respiratório. Essa daqui é uma questão que exige um grau de conhecimento um pouco maior. E, em geral, quem acerta essa questão é quem atua na área de cardiorrespiratória. São fisioterapeutas já que trabalham há algum tempo na área. E, por último, uma questão teoricamente simples. O ciclo ativo da respiração é uma técnica de fortalecimento muscular, expansão pulmonar, condicionamento físico, deslocamento de secreções e reeducação respiratória. Ficou complicado, né, gente? 5 questões que, para quem não atua na área, fica difícil responder. Para muita gente, essas 5 questões seriam questões perdidas na prova. Seriam questões que, em geral, as pessoas passariam adiante. Mas vamos olhar isso com mais calma. Para vocês verem que prova não é só conhecimento, é também técnica. Eu tenho repetido isso insistentemente para os alunos em sala de aula. Não só conhecimento, mas técnica ajuda a acertar questões. Vamos lá com mais calma. Ó. O alvéolo pulmonar apresenta estrutura. Nas 5 questões, a gente dá a medida do alvéolo. Diâmetro próximo a 500 micra, diâmetro próximo a 225 micra, ou microns, né? Diâmetro próximo a 225. Então, quando você se depara com uma questão dessa, se você não sabe isso, se você não estudou isso previamente, você acha que não vai acertar essa questão. Porque, afinal de contas, eu não sei quanto mede um alvéolo. Se eu não sei, se eu não estudei, se eu não tenho esse conhecimento, eu não sou capaz de acertar essa questão. Mentira! Se você prestou um pouco mais de atenção e lembra daquilo que a gente falou, da percepção, se você teve calma, se você teve percepção, você observou que a primeira, a A, diz que o alvéolo tem forma esférica, diâmetro próximo a 500 micra e uma área transversal de 70 a 100 metros. Só que 70 a 100 metros, metro, não é unidade de área, de superfície. Metro é unidade de distância. Então, essa opção A já está descartada. Porque 70 e 100 metros, a gente está falando de distância.
Vamos seguir. B. O alvéolo tem forma esférica. Tem diâmetro próximo a 225 micra, com área transversal de 70 a 100 metros quadrados. Aí sim, a gente está falando de metros quadrados. A gente está falando de uma unidade que mede área, que mede superfície. Então, essa B pode ser uma opção viável. Vamos dar uma olhada na C. Está dizendo que o alvéolo tem forma oval e diâmetro próximo a 225 micras, com área transversal de 70 a 100 metros cúbicos. Metros cúbicos que a gente vê na opção C e que também vê na opção D, não é unidade de medida de área. Metros cúbicos é unidade de medida de volume. Então, a C e a D, assim como a A, por enquanto já estão descartadas. E a letra E, mesmo quem não é da área de respiratória, mas que teve na faculdade aulas, né, de pneumo, sabe que o alvéolo não tem forma sinoidal, né, não é uma sinoide. Ele é ou oval ou esférico. Então, o sinoidal já descarta a opção E como opção válida para a forma do alvéolo. Então, olha só, essa questão que vocês inicialmente acharam que não seria possível acertar, porque não tinham o conhecimento dos valores de tamanho e superfície, se mostra uma questão fácil de acertar. Onde a resposta, a opção correta, ela não depende do conhecimento, depende da percepção. Se você sacou que aqui metros é unidade de distância, que metros cúbicos é unidade de volume e que o alvéolo não tem forma sinoidal, você vai marcar a opção B. Mesmo sem ser da área de respiratória, você acerta essa questão. E é a opção B a opção válida. Tá bom, gente? Era uma questão perdida, que você, com um pouquinho de calma e percepção, você acertou. Passar a próxima. O teste de tolerância à ventilação espontânea é utilizado para avaliação pré-extubação. Ou seja, a gente usa esse teste antes de realizar a extubação do paciente. Esse teste pode ser realizado mantendo-se o paciente em: poxa, Marcelo, eu não sou da área de respiratória, não me lembro disso, ou nunca estudei, ou não tive isso na faculdade, não me interesso pela área de respiratória, mas estou tendo que estudar respiratória, porque o concurso público assim exige. Agora, se eu me deparo com uma questão dessa na prova, de início, eu já torço o nariz e acho que não é possível acertar. Vamos ver se essa questão é tão difícil como parece. Lembra daquela dica que eu falei? Use uma caneta para marcar no enunciado, no texto da questão, as palavras que se repetem. A outra caneta de outra cor, a azul, por exemplo, você vai usar para marcar nas provas as palavras-chaves do texto. Todo texto, toda questão trará palavras-chaves. Então, a gente, com o tempo, com a experiência, resolvendo questões de provas anteriores, a gente vai ter mais facilidade, mais feeling para descobrir, para perceber essas palavras-chaves. Qual a importância dessas palavras-chaves? Elas mudam a resposta. São elas que trazem a gente para a opção correta. São palavras que, quando você começa a ler a questão e se depara com elas, são palavras que ali já te faz acertar a questão. A vontade que você tem é de parar de ler a questão e já marcar a opção correta. Tá? Então, a gente tem que, com o tempo, saber identificar essas palavras-chave. Tá bom? Vamos lá. O teste de tolerância à ventilação espontânea é utilizado
para avaliação pré-extubação. Gente, de que teste o autor está falando? Que teste é esse? Teste de tolerância à ventilação espontânea. Então, é um teste onde o paciente é colocado em ventilação espontânea. Esse teste, como o nome está dizendo, vai testar a capacidade do indivíduo, do paciente, de suportar a ventilação espontânea. Notem vocês que a resposta está aqui, ó, no enunciado. Se o teste é o teste de ventilação espontânea, obviamente as opções onde o paciente é colocado em algum suporte pressórico, alguma ajuda, alguma forma de ajuda ventilatória, são opções erradas, são opções que precisam de ser excluídas. A PSV, pressão de suporte ventilatório menor do que 10 centímetros por 8 horas, PSV maior do que 10 centímetros por 2 horas e PSV de 8 centímetros por 15 minutos, são 3 opções onde o paciente não está em ventilação espontânea. Então, eu descarto a A, descarto a B e descarto a E. Porque o que o teste diz? Que é de ventilação espontânea. Sobram 2 opções. Sobra a C, macronebulização em peça T por 8 horas, e sobra a D, macronebulização em peça T por 30 minutos. Vocês perceberam que nessas 2 opções o paciente está em ventilação espontânea e era isso que o autor queria. Só que agora eu tenho 2 opções. E eu vou ter que chutar. Será? Não. Qual teste que vocês conhecem, tanto da parte de respiratória, quanto da parte de neuro, quanto da parte de ortopedia, qual teste fisioterapêutico realizado, que vocês conheçam, que dura 8 horas? Algum teste dura 8 horas? Não, né, gente? O bom senso me coloca na opção D. Macronebulização em peça T, ou seja, atende ao teste de ventilação espontânea, realizado por 30 minutos, porque é difícil a gente encontrar um teste durando 8 horas. Então, a opção D é a opção válida. Mas quando você se depara com uma questão dessa, principalmente quem não atua na área de respiratória, de cara, de início, acha que não vai conseguir acertar uma questão desse nível. A gente acertou usando basicamente o bom senso e excluindo as opções que não eram compatíveis com a proposta do autor. Eu excluí a A, a B e a E porque não eram compatíveis com o que o autor propunha. Tá bom, gente? Vamos para a terceira opção. Após a extubação, 2 recursos mostraram-se eficazes para reduzir a taxa de retorno ao ventilador mecânico. Então, depois que o paciente é extubado, 2 recursos são eficazes, né, foram percebidos como eficazes para diminuir a possibilidade desse paciente, ora extubado, se cansar e retornar ao ventilador mecânico. Quais recursos são esses? As técnicas desobstrutivas e as técnicas reexpansivas. E aí ele diz, a que representa dessas, a que representa a técnica reexpansiva é a O. Quando você olha uma questão dessa, caramba, eu não sou da área de respiratória, não vou saber acertar. Vamos com calma. Ele está pedindo uma técnica reexpansiva. Drenagem autogênica ou drenagem autógena. Marcelo, eu não conheço isso. Não sei, nunca li. Não sei o que significa essa técnica. Ciclo ativo da respiração. Ciclo ativo da respiração. Bom, eu também não conheço. Aliás, essas 2
drenagem autogênica e ciclo ativo da respiração, eu não sei o que significa, não sei como são realizadas, enfim, não tenho capacidade para afirmar se A ou se a B estão corretas. Vamos para C. Inspiração fracionada. É algo que trabalha a inspiração. Gente, é bem simples, o nome diz. Inspiração fracionada significa inspirar de maneira fracionada, de maneira dividida. O que é a inspiração fracionada? Encher o pulmão em vários tempos. Mais ou menos isso, ó. Olha, a inspiração fracionada me parece, sim, uma técnica responsiva. Porque, afinal de contas, a gente foi enchendo os pulmões de maneira fracionada. E isso, mesmo não sendo da área de respiratória, eu pude perceber que isso promove realmente uma reexpansão pulmonar. Então, a princípio, a opção é a C. Mas vamos para D. Aceleração do fluxo expiratório. Gente, a gente está falando de aceleração do fluxo, olha só, expiratório. Então, a gente está falando de algo que vai acontecer na expiração, no esvaziamento pulmonar, não no enchimento pulmonar. Então, a opção D é algo que não é compatível com o que está sendo pedido. Aí eu me deparo com esse problema. Olha, eu não sei o que significa drenagem autogênica, eu não sei o que significa ciclo ativo da respiração. A inspiração fracionada, eu percebi que é, sim, uma técnica responsiva. E a D, como eu percebi que essa técnica trabalha a expiração, eu percebi que isso é usado no esvaziamento pulmonar, não na expansão, não no enchimento pulmonar. E eu vou marcar a C, mesmo sem saber o que significa A e a B. Sabe por quê, gente, que eu vou marcar a C? Porque a C eu já tenho certeza que é uma técnica responsiva. Se a A for também e se a B for também, essa questão ela é nula, ela não é válida, porque terá duas opções aceitáveis. Então, como eu já identifiquei uma como opção correta, mesmo sem saber essas daqui, eu já sei que elas estão erradas, tá? Para essa questão 3, a opção correta é a letra C, a inspiração fracionada.